Boa tarde. O Brasil tem um enorme potencial de geração de biogás em toda a sua extensão territorial. E pensando em otimizar a produção no estado de São Paulo, a Universidade de Campinas, Unicamp, vem desenvolvendo pesquisas que apontam a destinação mais adequada para os resíduos da pecuária e da indústria de cana. Veja só. O país tem um número considerável de plantas de biodigestores que hoje estão centralizadas em propriedades rurais. São 885 espalhadas por todo o Brasil, mas a maior concentração em volume de produção está em cerca de apenas 14 plantas vindas de aterros sanitários que poderiam ser aproveitadas. O problema é que a gente fica com produções muito locais que poderiam ser, se integradas, a gente poderia ter um alcance maior desse uso do biogás, porque ele acaba sendo muito local, né? Então, se as pequenas plantas pudessem pensar numa solução mais espalhadas, poderia ser que o biogás fosse mais difundido em todo o Brasil. Pensando em como aumentar o ganho de produção nessas plantas, é que uma pesquisa vem sendo desenvolvida pela Universidade de Campinas, a Unicamp, juntando os resíduos gerados tanto pela pecuária quanto também pela indústria sucroenergética, que é uma das principais atividades desenvolvidas aqui no estado de São Paulo. E o resultado dessa junção é um maior rendimento na produção de biogás, criando uma solução de maior proveito para essas duas atividades. Então, o que a gente quer fazer? Resolver o problema da entre-safra utilizando o estrume quando não tiver a vinhaça. Mas, para isso, a gente precisa de pesquisa. Não é simplesmente colocar vinhaça e depois trocar por estrume e vai dar tudo certo. Não, a gente está falando de um processo biológico, que são micro-organismos, seres vivos, então a gente tem que dar as condições ambientais favoráveis para eles manterem essa eficiência de produção. O estudo é tema dessa doutoranda que mostra em menor escala como é feito todo o processo que promete aumentar o potencial energético do gás, viabilizando, além do ganho econômico para essas atividades, a destinação mais sustentável para os resíduos gerados pela indústria da cana. O objetivo principal é avaliar a eficiência em termos de produção de biogás, né, concentração de metano dentro desse biogás e, como segundo objetivo, ou até mesmo como consequência do processo, é o tratamento de um resíduo poluente, né, que é a vinhaça, que possui um teor poluente um pouco elevado. Quando a gente passa esse resíduo, né, através desse sistema, a gente consegue diminuir bastante esse conteúdo poluente, vamos dizer assim. Um outro estudo envolvendo biogás também está sendo desenvolvido na universidade. É a geração do biogás enriquecido com hidrogênio. O biogás produzido a partir desse processo gera um gás de alta concentração de metano, chamado de bioetano, que vai resultar em um combustível mais eficiente. A ideia principal disso daí é você usar esses resíduos, reutilizar esses resíduos que antes só eram utilizados para a produção só do biogás, né, para obter lá o biometano, e colocar um processo a mais no meio do caminho para produzir o hidrogênio e depois produzir o metano. Então você produz um biocombustível que ele é conhecido como bioetano, né? É a mistura do hidrogênio com o metano. O método de gerar bioetano por meio dos rejeitos da cana-de-açúcar enriquecido com hidrogênio não é novo e vem sendo desenvolvido há pelo menos 15 anos. A ideia pode até ser velha, mas os desafios que englobam são bem atuais. Por isso, a universidade vem desenvolvendo pesquisas para tornar o processo mais eficaz e menos demorado, o que representaria um salto na produção de biogás no país, sem contar com as vantagens ambientais. Então você está usando uma matéria-prima que ela tem um custo muito baixo, um valor de mercado muito baixo, e você está valorizando isso. Então, ou seja, você, do ponto de vista econômico, você, além de produzir etanol, está produzindo outros biocombustíveis e diversificando a sua matriz energética. Então, tem a questão da sustentabilidade, tem a questão da economia. É uma revolução. Mas o Brasil ainda precisa superar alguns desafios, tanto na parte de pesquisa quanto de mercado, que também envolve regulamentações necessárias para que as vantagens do uso do biogás possam ser aproveitadas. Eu vejo que no futuro, espero que seja próximo, isso vai virar realidade, porque quando por lei, ele vai ter que acontecer. Então, isso ajuda muito o biogás virar realidade.